Olá, a paz do Senhor, querido irmão, a paz do Senhor, querida irmã. Trago-vos uma mensagem de fé, ânimo, vigor e esperança para este momento, que traz como tema Deus te surpreenderá. Tem como texto base dois versículos que se encontram no capítulo 21 do Evangelho de Mateus. Versículo 18, que nos fala o seguinte: e de manhã, voltando para a cidade, teve fome. Versículo 19 é parteado, versículo 19. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. Esta passagem bíblica é deveras conhecida por todos nós. Após sua entrada triunfal em Jerusalém, montado em um jumentinho, Jesus ele passa a noite em Betânia, cidade que estava distante de Jerusalém, cerca de 3 quilômetros. O versículo 18 nos fala que Jesus teve fome. No versículo 19, isso pela manhã, versículo 19, ele avista uma figueira, dirige-se a ela, pois era época de frutos, era época de figos. Apenas a título de contextualização, convém destacar que a figueira é mencionada mais de 50 vezes na Bíblia e sempre cresceu na região da Palestina. A figueira produzia frutos 2 vezes por ano. O figo do outono, que era a colheita principal e que crescia nos brotos do ano, e os figos imensos, deliciosos, os primeiros, que segundo o Talmud, estavam maduros no dia seguinte à Páscoa, o que esclarece melhor a maldição da figueira do Evangelho de Mateus. Era justamente nessa época do ano, época da colheita dos figos imensos, deliciosos, maduros, por ocasião da festa anual da Páscoa, que Cristo procura por figos na figueira relatada nos versículos tema e não os encontra. A sua decepção, lógico, foi muito grande, mas eu gostaria apenas de utilizar esta passagem bíblica como um pano de fundo para a mensagem que Deus colocou no meu coração. A expectativa de Jesus aqui era de que houvesse figos grandes, deliciosos, pois era esta época apropriada para tal, como dissemos, mas Cristo apenas encontra folhagens, folhas e nada mais, o que frustra a sua expectativa. Aliás, expectativas, quantas temos ao longo dos anos, porém nem todas são correspondidas. Por vezes, mentalizamos algo, a realização do mesmo, e frustramos-nos como Cristo ao ver uma figueira em época de figos possuindo apenas folhagens, que não alimentava ninguém. Uma expectativa não correspondida gera frustração, que ocorre quando uma expectativa ou desejo não é satisfeito. E sentir frustração leva a desânimo, a decepção, que pode causar uma desestruturação emocional em vários níveis, podendo acarretar consequências mais sérias no indivíduo, como por exemplo raiva, perda de autoestima, autoconfiança, estresse, depressão e etc. A fé que depositamos em Deus não gera decepção jamais, não gera frustração jamais. Conforme o autor aos Hebreus, versículo 1 do capítulo 11, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Sua fé em Deus jamais gerará frustrações, mas a ansiedade aliada a expectativas não resolvidas acarretam males irreparáveis. E é justamente por isso que a ansiedade é combatida pelo apóstolo Pedro no versículo 7, do capítulo 5 da sua primeira carta. Toda preocupação deve ser lançada sobre Cristo, que de nós tem cuidado. E Ele cuida porque Ele é fiel. E a fidelidade de Deus é uma verdade prática ao crente. A sua fidelidade nunca falhará. A fidelidade de Deus, juntamente com seu imenso poder e amor, é nossa esperança eterna, é nossa esperança maior. Podemos ficar certo que Ele é fiel. Fiel é o que prometeu e fiel é aquele que cumprirá em nossas vidas aquilo que Ele prometeu. Abraão tinha 65 anos de idade quando confiou cegamente em Deus ao sair de Ur dos Caldeus. Ainda que Abraão dantes habitasse em Ur dos Caldeus, importante centro industrial, agrícola e comercial da sua época, ele negou todas as comodidades que possuía para peregrinar em um deserto com sua família, sem saber para onde ia, mas confiando unicamente naquele que o chamou, andou cerca de 1.500 quilômetros até chegar a Canaã, a terra que mana leite e mel. Isso se chama confiança, e confiança é o sentimento de segurança ou a firme convicção, a fé que alguém relativamente tem em Deus.
da figueira, Cristo esperou apanhar bons figos para saciar a sua fome, mas nada encontrou, dissemos isto, o que o frustra. Mas circunstância ou situação alguma desta vida pode frustrar aquele que confia em Deus, que o guarda, que o protege, que o ampara, que o alimenta, que o reveste de poder e autoridade e ao final coroa de vitória e êxito aquele que aguarda em Deus, aquele que espera em Deus. Mas, às vezes, as lutas e dificuldades enfrentadas tentam desfalecer a nossa fé. Pode ser que o inferno tentou inculcar em sua mente, que esse deserto não terá fim, que de sabores se nos espreitam para o resto de nossos dias. Pode ser que o inferno tentou inculcar em nossa mente a máxima: será como uma bola de neve, um deserto após o outro. E parece nesses dias que realmente a promessa divina de nós fica mais distante, mas é justamente aí que o inferno se engana, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele esperam. Isaías 64, versículo 4. O Deus que eu sirvo jamais abandona uma filha ou um filho seu em meio ao deserto. Tu podes até pensar que mais lutas nesta fase de deserto que enfrenta surgirão, que esse deserto ainda se prolongará, mas é aí que Deus, o meu Deus, o nosso Deus, te surpreenderá. No momento em que menos esperares, melhor dizendo, Deus trará o escape, o descanso, a cura, a recompensa sem demora. Jamais crente fiel morreu à míngua no deserto, e é justamente por isso que Deus vai te surpreender. Deus vai te surpreender. Deus vai te surpreender. Pode até ser que esse deserto te traga miragens. E aí você questione: meu Deus, mas lutas? Porém, é exatamente nesse momento, nesta hora, que o efatá de Deus chegará para ti. Que Deus abrirá portas para ti. Que Deus irá te surpreender. Deus te surpreenderá. Tenhas o dia abençoado em Cristo Jesus.